Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos, através da sua santa e inerrante palavra. Tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo, que esse vídeo possa servir de base de conhecimento para você, ou dar apenas uma luz de entendimento para cada um que é daqueles que estão a ouvir e vir assistir este vídeo, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva-se aí, nos ajude aí nesse simples e humilde canal. Simples e humilde, tá, irmãos? Muito simples. Mas acredito que através deste canal você possa ser abençoado também, tá bom? Vamos lá para mais uma lição de número 3, né? Que vai estar sendo ministrada na sua igreja no dia 21 de julho de 2019, tá? Não falte, EBD é muito edificante, como eu já tenho falado, né? É um seminário teológico, tá bom? Um seminário teológico, muito bom. Então, a lição de número 3, ela trata-se do seguinte tema: a mordomia da alma e do espírito. Uma boa lição aí do nosso mestre aí, Elinaldo Renovado, muito bom. Tá, irmãos? Então vamos para o texto áureo. Bem rápido este vídeo, apenas para você estar aí dando mais um início à sua aula e destacando alguns pontos interessantes da revista. Não podemos destacar todos, né, porque o tempo não dá, tá? Mas na sua igreja você pode ter a certeza que os irmãos que ali vão estar ali falando de todo o conteúdo da lição, tá? Nós vamos destacar apenas os pontos interessantes de cada tópico, tá bom? Vamos lá. O texto áureo fala justamente da tricotomia. A lição passada você viu o que é a tricotomia, né? A junção do espírito, da alma e do corpo. Mas vamos lá. Texto áureo, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Vamos para a verdade prática que nos diz o seguinte: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus, ou seja, santificados, santificação, né? O texto áureo fala justamente da tricotomia, como nós já falamos, e vamos destacar aqui o seguinte, como nós destacamos na lição passada a mordomia do corpo, nós vamos destacar agora a mordomia da alma e do espírito. Espírito, pneuma, sopro, né? Alma, sede das emoções e dos sentimentos, né? Vamos lá, irmão. Queria destacar um pequeno texto aqui da leitura diária, muito bom aqui, logo na segunda-feira, a primeira só, né, irmãos? Vamos destacar aí apenas a primeira da segunda-feira, né? Que nos diz o seguinte: o pecado atingiu a todos os homens. Queria destacar justamente a palavra pecado. O que é pecado? A palavra pecado significa transgressão da lei. Ou seja, Deus regiu leis para que nós venhamos estar sujeito a essas leis. E onde estão essas leis? Na palavra. Tá vendo lá? Palavra de Deus. Essas são as leis que o crente deve seguir. Então a palavra pecado significa justamente transgressão da lei. Toda vez que você transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus, você está em pecado. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Vamos ler. Que fica em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 22 e pulamos para o versículo 25. Perdão. Diz-nos o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Assim.
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, disserções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Queria destacar o versículo de número 16, né, que diz assim, digo, porém, queria destacar a palavrinha andai em Espírito. Nós vemos aí que a palavra andai significa justamente stoichel, não sei mais ou menos a pronúncia, mas é mais ou menos assim, stoichel, que significa estar em concordância, estar em sintonia. Então Paulo ele fala para a igreja dizendo justamente, andai em concordância, andai em sintonia com o Espírito Santo. Quando nós andamos em concordância, quando nós andamos em sintonia, nós estamos ligados. E se estamos ligados com Ele, nós damos frutos decorrente ao Espírito de Deus. Então, andai, no grego, significa stoichel, né? Que significa concordar e estar em sintonia, ligado. Estar em sintonia, ligado com o Senhor. Aí diz o seguinte, não cumprireis. Na Bíblia King James Fiel, que é essa daqui, a King James Fiel 1611, não a atualizada, né? Tá? Diz o seguinte, aqui diz assim, porém, andai em espírito, andai, concordar, estar em sintonia em espírito, e não cumprireis. Já na Bíblia King James Fiel diz assim, e não satisfarei os desejos da carne. Olha aí, mais profundo, né? A Bíblia King James ela relata justamente o seguinte, não satisfareis os desejos de quem? Da carne. Tá? Então, aí no versículo também 16, fala justamente disso aí também, porque a carne cobiça, ou seja, se opõe, tá? Se opõe contra o espírito e o espírito contra a carne. Então é a luta, uma oposição. O espírito ele se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. Então por isso que Paulo ele diz justamente assim, andai em sintonia, está ligado, né, com o Espírito Santo e não satisfareis os desejos da carne. Quando você anda em espírito, logicamente você não vai satisfazer os desejos da sua carne, né? Vamos dar sequência. Vamos ler aqui, irmãos, a introdução. Tá? A introdução também é muito bom. Estamos lendo para estarmos lendo a introdução. Diz assim, para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita antes de tudo a fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e a ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamentos e de maneira de viver diante do Criador. Para isso, é preciso ser nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma, né? O espírito é o que veremos nesta lição. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. O tópico de número 1 diz-nos o seguinte, conceituando a alma e o espírito. O subtópico de número 1 diz assim, o significado da alma. O que é o significado da alma? Vamos lá ver. No Antigo Testamento, no hebraico, a palavra alma é nefesh. Tá? No Novo Testamento, né, o termo usado é psique, que tem sentido de alma e de vida, e encontra-se ligado à palavra psíquicos, tá? Né? Perdão aí, tá? Que significa pertence a esta vida. Ela é a base das experiências, consciências
portanto, a própria vida, a personalidade ou a pessoa mesmo, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Então, alma no grego é nefesh, tá? No hebraico é psique, tá? Então isso aí é bom destacar, que significa pertencente a esta vida, tá? Pertencente a esta vida. Vamos lá andar mais um pouco. No final do subtópico de número 1 diz assim, ó, para você entender o que é a alma, que teologicamente é a alma, tá? Teologicamente, vamos lá, no ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia. Qual o contexto? Marcos capítulo 14, versículo 34, que nos diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, as minhas emoções, os meus sentimentos estão profundamente tristes. Então, a alma tem sentido de que é da sede das emoções e dos sentimentos, tá? Esse é o conceito de alma. Alma, sede das emoções, sede dos dos sentimentos, tá bom? A origem da alma. Subtópico de número 2, diz assim: a alma está unida ao espírito, que é o espírito pneuma soprar. Tá? Então, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos. Pneuma é o espírito soprado de Deus no homem. Aí vai falar justamente o seguinte, irmãos. Vamos dar continuidade à leitura, e por isso, humanamente, é impossível separá-los. Não tem como separar o espírito da alma. Só a palavra de Deus pode fazer isso, né? Que fala Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Assim, tanto a alma quanto o espírito constitui a parte imaterial do ser humano. Então, a alma e o espírito, ela é imaterial, ela não é material. Material é o corpo. Por isso da tricotomia, tá? Alguns como já falei em vídeos anteriores, alguns afirmam apenas a dicotomia, que é o espírito, o homem é espírito e alma, né? Mas quando nós analisamos o contexto bíblico, nós vemos que a tricotomia ela tem mais base bíblica para podermos estar crendo, né? Aí vai falar também da teoria da pré-existência. É bom você estar lendo aí e é bom você aprender sobre isso. O que a pré-existência, né, que dá sentido, que alguns pensam em dar sentido à reencarnação, ou seja, o espiritismo, tá? Tentam fazer essa base para que nós venhamos acreditar na pré-existência, ou seja, as almas ficam vagando, quando aparece um corpo, elas entram para dentro do corpo e reencarna e tudo isso aí, né? Mas nós vemos que, biblicamente, não tem base para isso, né? Naquilo que nós cremos. Criacionismo, segundo a segunda teoria, baseada no pensamento filosófico grego, né? Os filósofos gregos, alguns são, outros são, né? Pensamento filosófico grego, Deus dedica-se à criação de uma alma diariamente, tá? Para que habitem corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamento bíblico, né? Mas é bom você estar falando aí e procurando também se aprofundar sobre o criacionismo, né? Para você não se ter um entendimento errado e pensar que o criacionismo é só aquele que crê que Deus fez e não há participação mais do ser humano, né? A teoria da participação é aquilo que nós cremos, tá? Teoria da participação é a seguinte. Vou ler para vocês. A teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa, gerada de acordo com as leis de reprodução biológicas.
geradas por ele. Então, um ser humano não tem como nascer um homem, um bebê nascer de homem com homem ou mulher com mulher. Não tem como, né? Biologicamente não tem como. A ciência nos diz sobre isso, né? Então, vamos lá. Assim, um homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. Atos capítulo 17, versículo 18, Hebreus capítulo 1, versículo 3, né? É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o Espírito, tá? O sopro, que dá o Espírito, o sopro do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, a parte B do versículo de número 1. Tá? Então, isso é o que nós cremos. Que biologicamente, na teoria da participação, biologicamente, estamos aí ligados com Deus, né, com as formas das leis naturais, biológicas do ser humano. Quando nasce uma criança, então, sobre a teoria da participação, é aquilo que nós cremos, é aquilo que defendemos, é aquilo que assumimos como base de fé, tá bom? Vamos lá. Conceituação do Espírito, nós já sabemos, mas eu vou dar uma leitura aqui. Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere ao Espírito é pneuma, como já vimos. O termo pode se referir à parte imaterial, como já falei, e à personalidade humana. Né? Nós temos aí as bases bíblicas, o próprio ser da pessoa, né? E mais especificamente, fonte de discernimento das emoções e da vontade. Tá bom? Então, vamos logo lá para a segunda parte, a mordomia da alma. Tópico de número 2, tá, irmãos? A mordomia da alma e do homem interior, né? A tricotomia do homem, como eu já falei, que tem mais bases bíblicas para esta teoria, né? Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito, né? Ou seja, Deus o constituiu em 3 partes, conforme revela-nos a palavra, e todo o vosso espírito e alma e corpo, como já lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O corpo, a parte material, refere-se ao homem exterior, nós, né? Já o conjunto imaterial formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo. Tá? Então vai falar da tricotomia, que nós já vimos, né, o que é a tricotomia. Vamos lá. A mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, devem ser conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É que não dá lugar à repreensão, ou seja, a censura para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve manter íntegra e irrepreensível alguns aspectos, porém devem ser considerados na mordomia da alma. Tá? Aí nós vamos relatar a necessidade da alma, que a alma necessita, né? Nós vamos tratar também da santificação da alma, que é muito importante, da santificação dos pensamentos. Vamos ler aqui bem rapidinho, irmão, que o tempo já está voando. Vamos lá. A necessidade da alma. O que a alma necessita? O que a alma necessita? A lição nos diz que a alma necessita de um refrigério espiritual da presença divina. Primeiro ponto, né? Ela precisa de um refrigério espiritual da presença divina. Nós só temos esse refrigério se tivermos a presença divina. Então, a necessidade da presença divina na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Tá? Este é o primeiro ponto. E o salmista ele expressa justamente isso. Aonde? No Salmo que diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Tá bom?
Aí vai, santificação da alma. É necessário, é uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14, tá? E nós vemos aqui o seguinte, mas ele precisa também arrepender-se, né? Para nos santificarmos, é necessariamente, automaticamente, precisamos de nos arrepender. Não há santificação sem arrependimento, tá? Então, a cada dia devemos estar aí nos arrependendo, sim, a cada dia, né, irmãos? Arrepender-se dos nossos pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente a Deus, conforme o apóstolo Paulo ensina. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Tá? Então fala na necessidade da alma, que a alma necessita da presença divina para ter o refrigério em sua alma, e para a santificação da alma, que o homem, para se santificar, ele precisa se arrepender para haver uma santificação. Sem arrependimento, não há santificação. Sem santificação, não há arrependimento. E também diz-nos o seguinte, a terceira, a santificação dos pensamentos. Vimos lá, ó. Vimos que a alma é a sede das emoções. A alma, sede das emoções, tá? Grava, frisa. Sede das emoções e dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Depois você lê lá, tá bom, irmãos? Então, devemos que santificar os nossos pensamentos, né? Lá no final diz assim, portanto, não podemos pensar no que não fazer, mas também no que não pensar. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, os sentimentos e a emoção, que é a alma. Tá? Então, segundo a lição, nós não devemos só pensar no que não fazermos. O que não fazermos. Pararmos só os nossos pensamentos naquilo, o que eu não posso fazer, o que eu não posso fazer, não. Mas também nós temos que parar para analisar também o que devemos pensar. Né? O que não só pensarmos no que não devemos fazer, mas também nós temos que pensar no que nós devemos pensar. E o que nós devemos pensar? Na palavra de Deus, naquilo que edifica, naquilo que alimenta a nossa alma, aquilo que refrigera a nossa alma e aquilo que nos ajuda a estarmos de pé a cada dia, tá bom? Então, tópico de número 2, a tricotomia do homem, né, que fala com base bíblica sobre a tricotomia, a mordomia da alma, que necessita de presença divina, que necessita, e a santificação, nós precisamos nos arrepender para nos santificar, e também temos que analisar também os pensamentos, aquilo que nós devemos pensar, não só no que nós devemos não pensar, não fazermos, melhor dizendo, mas também estarmos ali pensando no que vamos pensar, tá bom? Tópico de número 3, a mordomia do espírito, como nós já relatamos sobre andar. Andar é concordar, estar em sintonia com o espírito, né? Na mordomia do espírito, o crente deve procurar andar em espírito, ou seja, estar em submissão ao Espírito Santo. Andar em espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Mais uma vez, guiados pelo Espírito Santo, não estamos sobre escravidão da carne. Então aí ele frisa aí também sobre o andar em espírito, estar em sintonia com o Espírito. E o que é? É viver em obediência ao Espírito. Em obediência ao Espírito Santo é andar justamente no Espírito. E lá automaticamente, né, quando nós andamos, estamos ligados, estamos em sintonia com o Espírito Santo, automaticamente nós damos frutos. Tá? Não tem como dar fruto se não estiver ligado com o Espírito Santo de Deus. Tá? Vamos lá para
a conclusão da lição. Conclusão. Diz-nos o seguinte: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente partes da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador, esteja nele, seja santo, para isso Deus nos chamou. Tá, meus irmãos? Que venhamos aí aprender cada vez mais com o Espírito, andando em Espírito, viver em Espírito e não cumprir, né, as concupiscências da carne. Tá? Deus abençoe a todos. Ficamos aí neste breve comentário aí, espero que tenha ajudado. Que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Deus lhe abençoe. Siga, curta-nos, compartilhe-nos. Deus abençoe. Paz e graça.